Então vamos lá, alcançados para fazer o bem. Eu quero ler primeiro Salmos de número 37, apenas o verso 3, que está escrito assim: confia no Senhor e faze o bem. Preste atenção nessa frase, faze o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 6. E para que a gente tenha um entendimento melhor do texto, eu quero ler um pouquinho antes do versículo que eu quero pegar como complemento desse de Salmo, Salmos 37. Eu quero ler a partir do verso 7, Gálatas 6, verso 7. Olha só o que é que diz as Sagradas Escrituras. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Segura aí esses dois textos. Talvez você vai precisar voltar nele durante a nossa conversa. Amém? Queridos, quando nós nos propomos a falar sobre fazer o bem, eu quero te dizer que o desafio é deixar que a nossa mente nos leve além daquela ideia genérica de bondade humana ou de ações pontuais de generosidade que muitas vezes, muita gente pratica, faz durante a sua existência. Na verdade, fazer o bem, na perspectiva das Escrituras, fala de um estilo de vida alinhado com o caráter de Deus. Fazer o bem, segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta, é escolher agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo no oculto. Nós sempre escolhemos o bem. É manter a integridade quando não há aplausos, entende? Quando não há holofotes. É responder com graça, onde ou quando, mesmo que o mundo está esperando aspereza, dureza, impiedade. Isso é, queridos, fazer o bem. Quando a gente coloca os nossos olhos nos textos lidos, a gente percebe, por exemplo, que escrevendo aos irmãos Gálatas, o apóstolo Paulo nos traz essa exortação. E não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, essa palavra de Paulo aos irmãos em Gálatas, ou aos irmãos Gálatas, ela não surge porque fazer o bem é algo fácil, mas ela surge justamente porque fazer o bem é difícil. Fazer o bem é algo que cansa, fazer o bem é algo que desgasta, fazer o bem muitas vezes é algo tão difícil que parece não produzir frutos, parece que nós estamos perdendo tempo, parece que nós estamos gastando energia com algo que não vai frutificar. Então fazer o bem não é algo fácil, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, parece não apresentar nenhuma possibilidade de produzir frutos visíveis, palpáveis, algo em que você possa olhar e dizer assim, valeu a pena todo o esforço, todo o desgaste. Então, com isto, na verdade, Paulo está nos ensinando que fazer o bem não é e não deve ser um evento ocasional. Olha a palavra que ele usa, e não nos cansemos de fazer o bem. Você concorda comigo que isso transmite uma ideia de continuidade? Então, queridos, como dito anteriormente, fazer o bem
não é algo ocasional, na verdade é um estilo de vida. Que se você for olhar o restante da palavra de Paulo, fala de um estilo de vida sustentado pela esperança nas promessas de Deus. Porque ele diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Entende? Então há uma promessa de ceifa. Ceifa é colheita. Entende? É resultado. Ceifa entende, irmãos? É a promessa. Há uma certeza, há uma palavra de Deus. Não deixe de fazer o bem, não canse de fazer o bem também, porque a seu tempo você vai colher. E ele termina o versículo dizendo assim, se nós não nos desfalecermos, ou seja, se a gente não desistir, continue, não canse, persista, porque mesmo você não vendo o resultado em algo que muitas vezes é tão desgastante e cansativo, há uma promessa, e isso precisa permanecer como seu estilo de vida, sem resultado, mas sustentado pela palavra de Deus, por sua promessa. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem. Então eu quero repetir isso para você algumas vezes, não canse de fazer o bem, não canse de continuar lutando, amando, se dedicando a todas as lutas que você tem na vida para fazer o bem. Amém? Quando a gente volta no Salmo de número 37, a gente vê Davi declarando, confia no Senhor e faz o bem. Irmãos, olha isso, se a gente for observar o texto, você vai ver que ele não separa fé de prática. Na verdade, ele junta, ele une as duas coisas. Confia no Senhor, tenha fé em Deus e faça o bem. Entende? Né? Então, isso aqui, queridos, fala de uma confiança que não é, de uma fé que não é um ato passivo. Fala, na verdade, de uma fé que se manifesta em atitudes concretas. Eu creio e por isso eu faço o bem. Eu confio no Senhor e por isso eu caminho fazendo o bem. Isso diz para nós o quê? Que a verdadeira fé, ela gera automaticamente no seu condutor responsabilidade, amor e cuidado. Entende? Nós não podemos, viver ou nos permitir viver longe disso. Por isso, irmãos, o mandamento fazer o bem não pode ser encarado como algo genérico. Entende? Por todas essas advertências, exortações e ensinos que esses dois textos nos traz até aqui. E é tão interessante porque se você for olhar, o livro de Salmos, ele é escrito no hebraico em seu original. O livro de Gálatas é escrito em grego. Se você for pegar o original dessa palavra bem, tanto em Salmos 37 quanto em Gálatas, você vai ver que elas não são, nos seus originais, palavras idênticas, mas elas nascem da mesma raiz espiritual. Elas têm em sua originalidade o mesmo sentido. Sabe qual é o sentido? Uma vida alinhada com Deus, que se expressa em ações concretas de justiça, cuidado e amor. É a mesma coisa. Então, presta atenção, do mesmo jeito que Deus falava na antiguidade, Deus falou no tempo dos Gálatas, e Ele está falando hoje, em pleno século 21 com a sua igreja. Amém? Agora, nós precisamos entender em que é fundamentado o bem que somos chamados a fazer. E é aqui, queridos, o nosso primeiro desafio. É a gente entender isso. Ao falar sobre esse assunto, alcançados para fazer o bem, nós somos desafiados a entender qual é o fundamento disso. Qual é o fundamento do bem que somos chamados a fazer? Amém? E a verdade, queridos, é que o bem que somos chamados a fazer, ele não nasce de esforço humano. Na verdade, fazer o bem é uma expressão da nova vida que nós ganhamos em Cristo Jesus. Amém? Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que quando coloca as duas coisas juntas, fazer o bem e a obra da salvação, irmão, você vai ver que é algo que se completa. Entende? Uma coisa faz parte da outra. Entende? Fazer o bem está totalmente ligado à obra
da salvação, aquela transformação que nós começamos a experimentar quando encontramos Jesus. Onde nós vemos isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, se você for lá no texto, você vai ver Paulo deixando isso muito claro. Ele vai dizer ali que nós não fomos salvos, que nós somos salvos. Olha só, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, olha só, algo que nós já sabemos, mas é sempre bom relembrar. A salvação é pela fé. O dia que eu e você encontramos o sacrifício de Jesus, né, olhamos para a cruz e entendemos o que Deus fez, o que Ele, Jesus, fez, Deus entregando o seu Filho, Jesus entregando a si mesmo, numa morte de cruz, tudo num projeto de salvação, de redenção divino para o homem. Quando a gente olha, conhece e entende isso, crê, nós somos salvos. Confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Mas se você continuar lendo o texto de Efésios capítulo 2, no versículo 10, você vai ver Paulo concluindo com uma afirmação, quando ele diz assim, ó, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Percebe? Então, se nós fomos salvos pela fé, através de Cristo Jesus, a ideia de Deus é que depois dessa salvação, a gente ande em boas obras, que é fazer o bem. Entende? Essa boa, ou essas boas obras aqui, é exatamente fazer o bem. Então, irmãos, não é, ou o fazer o bem não é, ou não são, eu fiquei em dúvida, então de novo, né? O fazer o bem, a minha senhora disse que é, então eu vou usar é. O fazer o bem não é a raiz da salvação, mas é o seu fruto inevitável. Percebe, irmãos, o que o Senhor está nos falando? Se eu nasci de novo, se eu fui redimido, se eu tenho Jesus na minha vida, é inevitável que a gente viva para fazer o bem. Entende? Né? Porque é algo inevitável. E dentro disso eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, quando ele diz assim, ó, a fé que não se expressa em obras não é fé salvadora. Ou seja, se você teve fé para ser salvo, essa fé vai te impulsionar a fazer o bem, a praticar boas obras. Então, qual que é o entendimento que a gente tem agora? Que nós não fazemos o bem para sermos aceitos, salvos por Deus. Na verdade, nós fazemos o bem porque fomos aceitos, porque fomos salvos por Ele. Amém? Como resultado disso, da aceitação, da salvação de Deus, Ele passou a habitar em nós, agora nós vivemos para fazer o bem, alcançados para fazer o bem. Amém? Você está aqui ainda? Amém, queridos? Então, né, é muito importante a gente estar pensando nisso. Olha só, quando você caminha um pouquinho, né, no capítulo anterior de Gálatas 6, Gálatas 5, você vai ver no versículo 22 e 23, o apóstolo falando sobre o fruto do Espírito. E quando você vai lá, você vai ver que no meio do fruto do Espírito está bondade e benignidade. Entende? Né? Então, isso precisa de fato existir na nossa vida. Outra fase, né, de alguém muito famoso, que é o Tozer, que retrata uma verdade muito forte sobre isso que nós estamos falando, né? É que ele diz assim, ó, o fruto não produz vida, ele revela a vida que já existe. Irmãos, olha o tanto que isso é forte. Você já viu um pé de manga doente, com as folhas todas secas, produzir manga? Você já viu uma mangueira sem vida produzir manga? Mas uma mangueira com vida, ela produz. Entende? Então, tanto que isso aqui é verdade, o fruto, irmãos, ele revela a vida que já existe. Então, quando eu e você
vivemos um estilo de vida fazendo bem, o que nós estamos revelando? Alguém que mora aqui dentro, o nosso Cristo. Nós estamos revelando a vida que está dentro de nós. Amém? Né? Então, maravilha. Agora, e quando o cristão deixa de praticar o bem de forma contínua? Irmãos, aí eu vejo isso como um problema sério. Entende? Porque, do mesmo jeito que a frase de Tozer, né, é verdadeira, o fruto não produz vida, ele revela a vida que existe. Então, a não produção de fruto revela que não existe vida. Então, dentro disso, com esse entendimento, quando nós olhamos para nós como cristãos e não vemos frutos sendo produzidos, o bem sendo praticado, irmãos, isso é um problema sério. Eu quero te dizer que isso, né, é muito mais um problema comportamental. Mas eu penso que isso, irmãos, se trata de uma crise espiritual que precisa ser entendida, combatida e vencida. E derrotada nas nossas vidas. Porque não é normal alguém ter Jesus habitando em si, ter nascido de novo e não fazer o bem. E não ter boas obras. Consegue entender, queridos? Então, diante dessa verdade, eu gostaria agora de convidar você para voltar os olhos e os corações para, né, talvez algo mais esmiuçado dentro desse ensino, né, da palavra de Deus, sobre fazer o bem. Eu quero te levar a pensar nisso aqui agora. Onde fazer o bem deve começar na nossa vida? Segunda coisa, como e onde fazer o bem deve se expandir nas nossas vidas. Porque a gente já entendeu até agora que é um processo normal. Quem é de Jesus, quem tem Cristo aqui dentro, precisa ter como estilo de vida alguém que faça o bem. Que segundo Paulo, né, falando aos Efésios, são boas obras. Amém? Agora, onde isso deve começar? Na nossa vida. Como e onde fazer o bem precisa se expandir na nossa vida. Amém? Vamos lá então? Olha só, fazer o bem, segundo aquilo que, né, a gente entende na palavra, eu quero compartilhar com você, deve começar na família, com os nossos. Qual é o fundamento disso? Encontra comigo aí 1 Timóteo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os incrédulos. Olha que texto forte. Você pode ler de novo, ele está aqui no telão. Ou acompanha comigo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Irmãos, este texto para mim é um dos mais fortes do Novo Testamento. Por quê? Porque ele nos chama a um senso de responsabilidade tão grande. Entende? Irmão, isso aqui é uma pancada. Não é nos rins, não, é na cara, é nos rins, é tudo junto. Não é verdade, irmãos? Que palavra forte é essa? Paulo, ele deixa claro que a fé que professamos, ela precisa, entende? Ser visível. Primeiramente dentro de casa. Olha isso, irmãos. Então, tudo isso que nós professamos que como indivíduo, nós temos com Jesus, tem um campo prioritário que precisa ser manifesto. Onde é?
na nossa casa, na nossa família. Então, queridos, isso nos leva a pensar que, antes de falarmos de ministério, de serviço, de igreja, a Bíblia nos chama a olhar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para a nossa família. Entende? Não adianta você ser, ou dizer que é, um cristão em outro lugar, se nesse núcleo, que é o mais importante da sua vida, você não consegue fazer o bem. Irmãos, e olha o que Paulo continua falando, né? Ele diz, irmãos, que quem não faz isso, está negando a fé e é pior do que o incrédulo. Então, essa negligência, ou a negligência nessa área, a gente não pode olhar para isso e dizer que é uma falha humana. Não, 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 não. É uma negação prática da fé. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Entende? Quando alguém vive assim dentro da sua casa, está negando a fé, está negando Jesus na sua vida, a existência de Jesus na sua vida. E a gente precisa, irmãos, olhar para isso com a importância, com a seriedade que o assunto exige para esse tempo. Amém, irmãos? Né? E outra coisa que a gente aprende com isso, queridos, que é possível, e a gente sabe na prática que é possível conhecer a Bíblia, conhecer doutrinas, frequentar igreja e ainda assim falhar naquilo que é básico, no amor cristão, no fazer o bem dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. É possível. E quantas pessoas hoje estão vivendo esse engano? Batem no peito e dizem que são cristãos. Mas em casa, só a esposa, só o esposo, só os filhos, ou só os pais sabem quem é de verdade. Entende, irmãos? E aí muitas vezes você vai sentar, irmãos, são pessoas que têm, um vasto conhecimento doutrinário, conhece a Bíblia, já leu várias vezes, te dá aula de teologia, mas e daí? O que resolve isso? Naquele lugar onde teria que estar praticando, sendo o primeiro lugar onde os frutos do fazer o bem, das boas obras, teria que se manifestar, não estão. A verdade sobre uma pessoa dessa, não é que ela conhece, é que ela está negando a fé. Duro, né? Mas é verdade, irmãos. Então, a gente vê com isso, irmãos, que essa fé, que nós professamos, irmãos, ela precisa, essa fé, que nós professamos, que nós cremos, que nós sabemos que ela existe aqui, ela precisa, irmãos, ser provada nos nossos relacionamentos, e no caso aqui, nos nossos relacionamentos mais próximos, porque quem é mais próximo de nós, se não é o nosso cônjuge, e filhos e irmãos? Sim ou não? Então, se não for provado em primeira instância nesse campo dos relacionamentos mais próximos, irmãos, nós estamos ou podemos estar no meio de uma grande crise espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe vida cristã ou espiritualidade madura que despreze a família. Se alguém vive isso, irmãos, está vivendo uma grande mentira. Então, fazer o bem começa com os nossos, começa com os seus. E aí eu quero te chamar para uma reflexão, bem profunda agora. Como é isso na minha vida? Como é isso na sua vida? Como é a prática da fé que pregamos, que cremos com os nossos? Amém? Irmãos, depois da família, eu acredito que o campo de expansão, que o Senhor quer nos levar a fazer o bem, é exatamente a igreja, a família da fé.
A igreja, queridos, é esse primeiro campo que o nosso fazer o bem precisa se expandir. Eu queria que você voltasse comigo aqui no texto de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Olha só o que é que Paulo diz aqui. Versículo, vamos ler o 9 de novo, para a gente ter um entendimento mais acurado da coisa. No verso 9 ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Temos que fazer o bem a todos. Mas olha isso aqui. Mas, principalmente, aos da família da fé. Então, queridos, depois de falar da família natural, a própria palavra agora vai ampliar o alcance do nosso fazer o bem, do nosso cuidado, das nossas boas obras. Quando você olha para a Bíblia, ela vai dizer para nós que a igreja, irmãos, ela é a nossa família da fé, como está escrito aqui. Em outro texto vai dizer que é a família de Deus, né? Então, o que a gente entende com isso? Que igreja não é apenas um lugar para se frequentar, como muita gente está fazendo hoje. Igreja é um corpo a qual precisamos pertencer. Irmãos, tem uma diferença enorme nisso aí. Entende? Não é um lugar para frequentar, mas é um corpo que você precisa estar realmente conectado nele, pertencer a esse corpo. Irmãos, tem acontecido no nosso tempo, uma avalanche de pessoas que têm se tornado, ao invés de membros, simplesmente consumidores de cultos. Frequentam igrejas, gostam das palavras, gostam dos louvores, mas estão correndo de pertencer à igreja. Eu conheço muita gente assim. E, irmãos, é impressionante. E muitos ainda acham que estão certos. Tá não, irmão. Tem muita coisa errada que não está certo nisso aí. Entende? Porque a Bíblia vai chamar a igreja de família, de corpo. Entende? Então nós precisamos pertencer, fazer parte de verdade. Essa ideia, irmãos, de vir, como muitos têm escolhido ser, deixa eu te dizer algo, abrir um parênteses, é muito bom ter você aqui todo domingo. Sabe, todo mundo. Mas é melhor ainda quando nós pertencemos, quando nós fazemos parte de verdade, quando nós decidimos comprar a ideia de Deus e viver a vida congregacional como a Bíblia ensina. Entende? Porque na verdade é esses dois campos os principais em que o nosso fazer o bem precisa primeiro se manifestar. Então, irmãos, fazer o bem na igreja, o que é que significa isso? Cuidar uns dos outros de forma prática. Aquela pessoa que vem de vez em quando, que não se conecta com ninguém, que tipo de cuidado a igreja ou alguém pode oferecer a uma pessoa dessa? Irmãos, muitas vezes até morre, a gente nem fica sabendo. Por quê? Porque não tem conexão, entende? Não tem laços, não tem ligação. Agora, aquela pessoa que pertence, irmãos, passou uma dificuldade, a notícia corre, a gente cuida, a gente se junta, um cuida do outro, zela pelo outro. Irmãos, isso é ser igreja. E percebe o tanto que é semelhante à nossa família natural? Quando alguém na nossa família natural adoece, não move, não mexe com toda a família. Por quê? Porque pertence à casa, pertence aos nossos. Irmãos, e a ideia de Deus para a igreja é a mesma coisa. Então, quando nós podemos fazer o bem, ou quando, ou como, o que significa isso? Cuidar uns dos outros, servir com constância e não apenas quando sobra tempo. Ter paciência com os processos das pessoas e com as pessoas. Percebe o tanto que a nossa geração é uma geração de impacientes, irmãos, principalmente aqui dentro do contexto de igreja. Hoje,
qualquer coisa que acontece, qualquer embate que tem, testadinha que tem na igreja é motivo para as pessoas abandonar a congregação, trocar de igreja. Muitos fazem isso com a sua família natural também, né? Mas aqueles que entenderam o propósito do casamento e da família, vivem diferente lá, não vive? Tem casamento perfeito? Tem vida relacional de pais e filhos perfeito? Não tem. Mas quem entendeu o propósito da família natural, enfrenta todas as dificuldades e vence. Cada dia que passa, o casamento se torna mais sólido, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, amadurece, todos crescem junto. Na igreja, a ideia é a mesma. Entende? Mas sabe qual que é o problema? Nós achamos, de certa forma, que aqui não tem ligação. Mas espera lá, então para que eu te chamo de irmão? Oxi, qual é essa? Nós não temos o costume de nos chamar de irmãos, irmão Luiz, né? Porque na verdade nós somos irmãos, então nós somos família. Entende, irmãos? Agora, por que que a gente trata a vida congregacional do jeito que muitos têm tratado? Não quero participar, o Elias é muito complicado. Ah, o fulano, não, o Danilo, não quero. Essa igreja, esse pastor enjoado com essa, não quero. Uai, mas você também é enjoado. Não sou só eu. Você tem as suas enjoeiras também, os teus defeitos como eu, como esse irmão que está do seu lado. Por que você quer desistir de mim? Por que eu vou querer desistir de você? Irmãos, é verdade ou não? Aí a gente desiste daquilo que é propósito de Deus para nós, e acha, não, eu não preciso disso, eu não quero isso, e acha que Deus está com um chicote na mão, prontinho para descer no seu lombo, se você não vigiar e voltar atrás no seu conceito. Irmãos, essa é uma verdade. Presta atenção, irmãos, no prejuízo que a gente leva. Quando alguém tem essa atitude de não querer pertencer à igreja e ser apenas um frequentador, um simpatizante da ideia de igreja, essa pessoa não cuida de ninguém aqui dentro. Essa pessoa nunca é cuidada por ninguém aqui dentro. Essa pessoa não serve ninguém aqui dentro. Essa pessoa nunca é servida por ninguém aqui dentro. Olha o prejuízo. Essa pessoa, irmão, ela não é inserida nesse processo de lixamento. O que a Bíblia diz? Ferro com ferro? São os atritos nos nossos relacionamentos aqui dentro também é que vai nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, quando a pessoa tem esse conceito de não querer pertencer à igreja, ela está perdendo tudo isso e nos tirando o direito de viver isso com ela. Irmãos, é prejuízo para todo lado. Todo mundo leva prejuízo com isso. É verdade ou não, irmãos? Como que Deus vai mover, vai tratar comigo, se eu não me relaciono com você? Deixa eu te dizer, não tem como, irmãos. A gente precisa vencer isso. É aqui sim que Deus quer nos ter. E é aqui um campo de extensão do nosso fazer o bem. Irmãos, eu sei como é difícil vida de igreja. Deixa eu te dizer algo. Eu vivo isso há 35 anos. Entende? Se você falar para mim que já teve problema com um pastor, eu já fui expulso de igreja com um cabo de rodo nas costas por um pastor. Se você falar para mim que já foi traído dentro de igreja, se você parar para contar, para me ouvir, se estivesse em cima de um cavalo, até o cavalo vai chorar com a gente, das minhas histórias. Entende? Gente que já traiu, já enfiou a faca, já está te abraçando, falando que te ama, e de repente você descobre que era um traidor, que era isso. Irmão, tudo isso que você puder pensar e imaginar, em 35 anos eu já vivi dentro de igreja. Mas sabe uma coisa, eu entendi. Nada disso invalida o princípio da palavra de Deus. Eu sou filho de Deus, membro da família, e eu não vou desistir da igreja, porque é aqui que o Senhor quer me ter, é aqui que o Senhor
trabalha na minha vida, me prepara para me parecer mais, sabe? Para que a minha pessoa seja mais idêntica com a do seu filho Jesus. Irmãos, eu não vou abrir mão disso. Entende? Porque, na verdade, na nossa família natural, nós temos os problemas do mesmo jeito: traição, ingratidão, no trabalho, aonde você for na vida. A gente enfrenta praticamente as mesmas coisas, apenas em níveis e contextos diferentes. Mas são os mesmos tipos de lutas. Não é assim? Por que desistir da igreja? Né? Então, fazer o bem na igreja significa proteger a igreja, amar a igreja, sabe, proteger a unidade da igreja, significa caminhar juntos, inclusive nos momentos difíceis. Irmãos, como é sofrido, sabe, eu estou te falando que a gente, além de ser pastores, a gente conversa com outros pastores, irmão, está um absurdo, qualquer coisinha, a pessoa simplesmente vira as costas e nunca mais pisa aqui. E o pior, a igreja é que não presta, os pastores que não prestam, é o líder de célula que não presta. Mas se você for olhar, irmãos, era uma coisa tão simples. Muitas vezes sai porque não quer deixar ser cuidado, ser tratado. Aí você propõe: vem cá, senta no meu colo, deixa eu cuidar de você, senta aqui do lado, deixa eu cuidar de você. Não entende isso, vai embora e não entende que você quer cuidar. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Quando a pessoa vive, oferecendo isso para nós, o que ela quer dizer? Eu não quero receber o bem que você quer me fazer, porque eu não estou disposto a fazer o bem aqui. Irmãos, mas quem entende de verdade, irmãos, cai para dentro, veste a camisa e diz: eu pertenço à igreja, eu vou viver a vida de igreja de verdade. Sabe, quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 13, eu quero compartilhar com você, versículo 34 e 35, palavra de Jesus, olha só o que ele diz. Ele está falando para os seus discípulos. Ele vira para aquela turma e diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No verso 35, nisto que? Nessa troca de amor, nesse compromisso entre vocês, quando vocês amam uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, olha que palavra é essa de Jesus. Então, qual que é a verdade que a gente aprende aqui com isso? Que o nosso testemunho como cristão para o mundo, ele começa aqui, dentro da igreja. Presta atenção. Se o nosso testemunho para a igreja tem que começar dentro da nossa casa, o nosso testemunho para o mundo começa dentro da igreja. Uma coisa vai nos levando à outra. Percebe, irmãos? É essa a dinâmica do reino de Deus. Então, uma igreja saudável, eu queria te dizer isso, eu queria que isso entrasse no seu coração. Ela não é aquela que nunca enfrenta desafios. Irmãos, o que nós vamos ter aqui dentro é desafios, é problemas, é atritos. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, e você está aqui, bonitão. Então isso aqui é esse lugar. Então uma igreja saudável não é aquela que não tem desafios, problemas, mas é aquela que aprende a vencer tudo isso, a resolver tudo isso, não abrir mão do princípio e continuar crescendo e vivendo a vontade de Deus, como sua família, família da fé. Entende? A igreja saudável não é aquela que apenas cresce em número, mas que também cresce em cuidado, maturidade e compromisso mútuo um com o outro. Eu tenho muitas vezes, irmãos, assim, vem uns insights onde eu sou muito duro, Irmãos, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que o Senhor nos traz para cá para falar com a gente mesmo.
Você que é membro da casa, em quanto tempo que você não se permite ser usado por Deus para fazer o bem a alguém aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, esse irmão que está aí do seu lado ou na outra fileira, está precisando de um abraço seu. Está precisando de um, conta comigo, eu te amo. Vamos lá, vamos vencer. Entende, irmãos? Está precisando de algo, está precisando de um suprimento. Tem algo, irmãos, que eu queria assim, sabe, que nós entendesse a importância e buscasse em Deus um lugar para começarmos a praticar isso. Cuidado mútuo um com o outro. Inclusive na área financeira. Sabia? Uma das coisas que a gente, como igrejas alcances, acreditamos nessa área econômico-financeira, é no princípio da semeadura. O que é isso? Presta atenção rapidinho comigo aqui. Parte do que Deus permite chegar na sua mão, diga comigo, é semente. Semente, irmão, não se come. Semente, o que você faz com a semente? Planta. Qual foi a última vez que você ofertou 50, 100, 10, 5, 100 reais na vida de alguém? Que você, ao receber o seu salário do mês, você olhou e disse assim, eu vou fazer uma semeadura. Você colocou o dinheiro no bolso ou deixou na carteira e disse assim, Senhor, me mostra, para quem que eu vou ofertar? Qual foi a última vez que você fez isso? Você já parou para pensar, se todos nós chegássemos aqui com 100 reais domingo que vem, com esse sentimento, Deus, em quem, na vida de quem que o Senhor quer que eu oferte hoje? Entende, irmãos? Testifica para você? Tem sentido? Sabe o que acontece muitas vezes? A gente acha que é só entregar o dízimo e dar uma oferta. E a gente está comendo a semente todo mês. Né? Então, irmãos, a gente precisa olhar para essa questão de expansão aqui, do nosso fazer o bem. E encarar. Espera aí, eu vou continuar vivendo como eu estou pensando ser o certo, ou eu vou me curvar à verdade da palavra de Deus? Que sentido tem, irmãos, a gente dizer que faz parte de uma igreja, de uma família, mas a gente não viver isso de verdade? Se você, talvez, pode estar pairando aí, né? Alguma dúvida sobre essa palavra, eu queria que você voltasse lá no texto comigo. Gálatas 6, para a gente já partir para o encerramento. Gálatas 6, versículo 10, tem algo muito forte aqui, para solidificar ainda mais essa ideia que eu preciso falar sobre isso com você. Versículo 10 diz assim, vou repetir o texto. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Beleza. A quem que a gente tem que fazer o bem? Mas olha o final do versículo. Mas, principalmente, a quem? Então, deixa eu te falar uma coisa. Pode ter muitos necessitados perto de você. Se você souber que tem alguém aqui dentro necessitado, esse irmão tem que vir antes de qualquer outro lá fora. Você entende? E qual que é a visão de Deus aqui? É exclusão? Não. É prioridade. Entende? Por quê? Porque Deus ama a igreja e trata isso aqui de verdade como a sua família. Seria, irmãos, tipo assim, pensa, eu estou lá na minha casa, você está lá na sua casa, um irmão meu está passando por necessidade, mas ao invés de eu ajudar o meu irmão, eu vou ajudar o meu amigo. Qual que é a prioridade aqui? Os dois precisam de ajuda. Qual que é a prioridade, o amigo ou o irmão? Biblicamente falando, é o irmão. Porque se você não ajudar o seu irmão, você está negando a fé, e sendo pior do que um incrédulo. A mesma coisa é aqui.
Entende? Isso não é exclusão de ninguém. Quando tivermos oportunidade, nós temos que fazer o bem para todos, mas principalmente aos da casa, da nossa família da fé. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente viver isso, tanto em casa quanto na igreja? Irmãos, nós entraremos num tempo de milagres. O reino de Deus vai crescer, porque o mundo vai olhar e vai ver um testemunho fiel na igreja, de uma igreja de pessoas que amam Jesus e que servem a Jesus. Quando você vai aqui para Atos capítulo 2, irmãos, a partir do verso 45, a gente vê que era exatamente isso que a igreja primitiva vivia. Você vai ver ali uma igreja, irmãos, que não frequentava, mas que pertencia. E é por isso que o texto nos diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Irmãos, isso é família. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje a gente não pede isso, mas ensina semeadura, né? E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Pega isso aqui comigo. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. O que é que Jesus disse em João 13, 34 e 35? Se nós vivêssemos um amor verdadeiro uns pelos outros, as pessoas iriam nos conhecer como seus discípulos. Olha o que essa igreja experimentava, irmãos: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que acontecia aqui, irmãos? Essa igreja, ela vivia tão poderosamente essa verdade, que as pessoas olhavam para a igreja e falavam assim: eu aqui não sou besta ficar fora disso, e caía para dentro, aceitava Jesus, mudava de vida e começava a viver o mesmo estilo de vida, fazendo o bem. Entende, irmãos? Porque era nítido o testemunho da igreja para a sociedade, para as pessoas. Então, queridos, o que é que nós temos nesta noite? Um chamado ao crescimento. O Senhor está insistindo em nos ensinar nesse lugar que a vida cristã, ela é construída sobre decisões espirituais claras e constantes na nossa vida. E hoje, Ele está dizendo para mim e para você: fazer o bem também é uma decisão. Ele não só está ministrando a nós o que é, mas onde começar e onde se expandir. Você pode achar, irmãos, que, sabe, é uma palavra dura que você não quer, não concorda, mas deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você querer ser um profissional de sucesso se você não é um marido de Deus para sua esposa. Não adianta você querer ser uma mulher, sabe, bam lá fora, uma profissional exemplar, que alcança, que conquista, se você não é uma mulher de Deus na vida do seu marido, dos seus filhos, uma mulher que edifica a casa. Percebe? Não adianta conquistar tudo lá fora, homem, mas não ser sacerdote dentro de casa. Não adianta você ser o melhor profissional, sabe, aquele que faz tudo, faz acontecer na sua vida profissional, mas em casa não é sacerdote, não tem palavra, não tem oração, não tem Bíblia, não traz direção do céu para a sua casa, para o seu casamento. Não resolve. A verdade, para quem vive assim na sua família, é uma só: está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Entende, irmãos? E quantas vezes a gente não abre mão de ser tudo isso lá fora? Preste atenção, não estou dizendo que você não tem que ser, você tem que ser.
mas primeiro tem que ser aqui, dentro da sua casa, dentro da igreja, da família de Deus que você pertence. Entende? Porque não adianta ser lá e não ser aqui, não ser em casa, não ser aqui. Quantos estão entendendo, irmãos? Então é para esse alinhamento que o Senhor está nos chamando. Não adianta, filho, você ser o melhor aluno na faculdade e ser um péssimo filho em casa. Não honrar pai, não honrar mãe, não obedecer pai e mãe. O que adianta isso? O que resolve isso? Percebe, irmãos? Mas qual que é a verdade nossa? Se a gente tiver que escolher entre ser um homem de oração, de Bíblia, uma pessoa crente de verdade e ser um profissional de sucesso, a gente sempre tende a ser um profissional de sucesso. É assim ou não? É aquela velha história. Se o seu filho chegar para você e falar assim, ó, não quero ir na escola, não quero ir na escola, o que você vai fazer? Ah, vai sim, você vai para a escola, não é verdade? Qual que é o pai que quando o filho embirra para não ir na escola, tá bom meu filho, pode faltar, não tem problema. Mas se o filho vira para o pai e fala assim, não quero ir para a igreja não, tá bom filho, fica aí vendo televisão. Sabe o que nós demonstramos quando nós agimos assim, com uma coisa ou outra, entre o que é humano, material, nosso, ou diante de algo que é espiritual? Nós estamos dizendo, a prioridade minha é essa, não isso. Então, quando as minhas decisões me empurram, quando as suas decisões te empurram para ser tudo lá fora, e elas não te empurram para ser dentro da sua casa e dentro da igreja, nesse contexto de fazer o bem que nós estamos falando hoje, você está dizendo o que para Deus? Isso não é prioridade para mim. Prioridade para mim é isso. Mas o Senhor está aqui, irmãos, para mudar a nossa mente, para transformar o nosso coração, para nos trazer para essa centralidade hoje. Percebe? Irmãos, porque quando nós caminhamos fora de princípios como esse, não é só nós que nos somos abençoados. Somos nós e muita gente ao nosso redor. Porque nós estamos falando de uma família. Você pode ficar de pé? Quando Deus nos junta numa família natural e numa família espiritual, Ele quer fazer desse lugar, queridos, um ambiente onde Ele derrama bênçãos constantes sobre as nossas vidas e nos usa para abençoar uns aos outros, para transbordar a vida que Ele tem nos dado sobre a vida dos outros. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Você pode curvar a sua cabeça e começar a orar. Fala com o Espírito Santo. Eu sei, como já disse, muitos de nós temos motivos para não querer pertencer. Mas o que vai valer mais para você? São esses motivos? São as frustrações? Ou é a palavra? Em que você vai continuar se agarrando? Em que você vai continuar firmando a sua vida como cristão, como alguém que encontrou Jesus? A bondade habita dentro de você, porque Deus é bom. A Bíblia diz que a sua benignidade, que a sua bondade dura para sempre. E Ele pode fluir, irmão, de um jeito mais profundo, mais pontual na sua vida e através de você. Se você der lugar para princípio, para mandamentos como esse, dizer: Senhor, chega, eu me rendo, eu quero voltar, Jesus, eu quero voltar a praticar o bem, eu não vou desistir. Irmãos, olha o que Paulo fala: não cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quantas pessoas estão perdendo coisas tão preciosas, casamentos, perdendo filhos, esposos, esposas e um monte de outras coisas, porque não permaneceram, porque desfaleceram. Mas não cansa. Sabe, você pode dizer para ele: Senhor, o Senhor sabe, eu estou cansado, e cansa mesmo, irmãos, mas eu não vou desfalecer. Eu não vou desfalecer, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, Senhor, do meu casamento, da minha família. Eu não vou desistir do meu esposo. Eu não vou desistir da minha esposa. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir, Senhor, da tua igreja. Eu não vou desistir dos meus irmãos. Eu não vou. Eu não quero correr mais dessa verdade. Que o Espírito Santo venha sobre a minha e a sua vida e alinhe o nosso coração. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, ore. Fale com Ele. Derrama o seu coração na presença dEle nesse momento. Sabe, tem esse tempo de interação, queridos. O Espírito Santo está aqui. Sabe, Ele está aqui. Ele quer interagir com você. Ele quer falar com você. Você pode fazer isso. Não fica esperando nenhum movimento. Sabe, o que precisa já está aqui. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. E Ele está procurando corações disponíveis para mudar conceitos, mudar visões, sabe? Desmascarar as mentiras de Satanás acerca de assuntos tão sérios como estes. Deus não quer ver filho nenhum vivendo como o pior dos incrédulos. Deus não quer nos ver desfalecendo pelo caminho, mas na verdade Ele quer ver em nós corações decididos em permanecer fiéis a Ele, fiéis à fé que professamos, fiéis numa confiança inabalável de que vai valer a pena, porque estamos caminhando sobre a sua palavra, e a palavra dele é a verdade. Irmão, não importa se não colhermos nessa vida fruto do bem que decidirmos viver, pode ter certeza que na eternidade ninguém tirará o teu galardão. Porque aquilo que você faz para honrar a Deus, como fruto daquilo que Ele fez na sua vida, fica marcado na eternidade. Que o Espírito Santo pegue o seu coração nesta noite e traga para essa centralidade, para a centralidade dessa verdade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não se esqueça do valor que tem a sua casa, a sua família, os seus. Deus quer fazer de você um canal de bem dentro da sua casa. Não se esqueça da verdade acerca da família da fé, que isso volte com toda a sua essência a ter um lugar especial no meu e no seu coração, que isso ganhe força em nós nesses dias, para que, queridos, os céus possam se abrir, para que o céu possa tocar a nossa vida, e sim, e nos proporcionar aquela vida abundante que Jesus disse que veio nos trazer, e eu creio nela.